Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha da nossa disciplina de administração financeira. Acho que não sei se normalmente acho que o áudio começa um pouco devagar, mas daqui a pouco o áudio já dá uma melhoradinha e a gente já fica apto a gente começar direitinho com o som legal. Tá. Pessoal, então a aula de hoje ela tem como intuito a gente resolver alguns exercícios do que a gente já tem falado recentemente sobre juros simples e juros compostos. Então, os conteúdos eles já foram dados. Então, alguma particularidade ou outra dentro do conteúdo a gente vai tratar fazendo os exercícios. Se vocês têm interesse em saber algum ponto ou outro do que eu estou falando ou mencionando, eu vou deixar um link nesse vídeo aqui para vocês acompanharem as aulas, as lives que a gente já fez sobre o assunto, ok? Então, algum ponto que vocês tiverem em específico, fiquem à vontade também. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários. Mas a princípio, boa parte do que a gente vai falar na aula de hoje, a gente já falou nos outros vídeos, ok? Então, vamos começar? São alguns exercícios que eu selecionei de uma série de concursos, e esses exercícios, eles basicamente contemplam o assunto de juros simples e juros compostos, inclusive alguns misturando os dois elementos, ok? Vamos lá, pessoal? Então, vamos começar porque os exercícios, a gente tem uma série de exercícios e eles tendem a causar uma certa confusão, pelo menos até a gente ler, até a gente colocar isso em prática. O primeiro exercício que eu destaquei aqui é um exercício do ano de 2014, se eu não me engano, da se eu não me engano, é uma comissão de ciências contábeis. Então, comissão federal, alguma coisa assim. Então, nesse concurso para ciências contábeis, deixa eu puxar o exercício aqui para o nosso quadro negro, e daí eu vou explicar ponto a ponto. Então, eles mencionaram o seguinte: em uma sociedade bancária, em uma sociedade empresária, eles resolveram investir um capital de R$ 15.000 por 8 meses a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. E esse montante, ao final dessa operação, então, foi reaplicado a uma taxa mensal de juros simples de 2% por mais 4 meses. E ele quer saber, então, qual foi o valor total resgatado ao fim de 12 meses. Desses 12 meses, na verdade, né, passado 8 meses e os outros 4 meses em juros compostos e juros simples, respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Sempre quando a gente começa um exercício, eu dou uma dica para vocês para montarem um cabeçalho. Então o cabeçalho começa da seguinte maneira. Então eu vou colocar para vocês a primeira situação. Então ela se dá da seguinte forma. Foi a juros compostos. Então, a juros compostos, o capital empregado foi no valor de R$ 15.000. O tempo, então o T foi de 8 meses, não parece um 8, mas é um 8. A taxa foi de 1% ao mês. E depois o interesse aqui que a gente quer saber é justamente o montante, porque esse montante, então, como diz o exercício aqui, o montante ele foi reaplicado em um juro simples. Então, a primeira parte que a gente precisa saber é justamente o quanto que a gente teve de montante na primeira operação. Em juros compostos, como a gente já viu, a gente sempre começa buscando o valor do montante. Então, o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Depois, se é justamente o montante que eu estou querendo saber, eu aplico então, ou substituo os valores em cada uma das variáveis. Então, eu vou ter que o montante vai acontecer jogando o capital de R$ 15.000, depois multiplicando por 1 mais o valor da taxa de 1%, sempre na sua forma decimal, elevado ao tempo de 8 períodos, então de 8 meses. Aqui, o tempo e a taxa já está na mesma base, então não existe nenhuma correção ou uma equivalência que eu preciso fazer, e eu consigo resolver o exercício diretamente. Então, nesse caso, se eu quiser achar o valor do montante, eu preciso jogar esses valores na fórmula. Então, deixa eu
ir para uma segunda planilha aqui para a gente jogar esses valores, jogar a fórmula e depois os valores para a gente achar o resultado final. Então vamos lá. A fórmula, então, vai ser o valor do capital de 15.000, então 15.000 multiplicado por 1 mais a taxa de 0,01, que é a mesma coisa que 1% elevado ao tempo de 8 períodos, 8 meses. Então, eu tenho que o valor do meu montante dessa operação foi de 16.242,85, certo? Pessoal, isso é um ponto que eu precisava destacar aqui para vocês. Aqui a gente está resolvendo um exercício, digamos que a gente está fazendo um concurso. Tá, professor, mas então eu não consigo fazer 1,01 elevado a 8. Como é que a gente faz 1,1 elevado a 8, pessoal? Eu vou pegar 1,01 multiplicar por 1,01. E eu vou fazer isso 8 vezes. Então, 1,01 vezes 1,01, aqui eu já tenho duas vezes. O resultado disso eu vou multiplicar por 1,01. Depois, o resultado disso eu vou multiplicar por 1,01. E assim vai. Então, é só você repetir isso aqui durante 8 vezes que você, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o resultado de 1,01 elevado à oitava é a mesma coisa que 1,0721, por exemplo. Então, faz ali na hora, rapidinho, 1,01 multiplicado 8 vezes, acha o resultado e depois multiplica pelo capital de 15.000. E acredito eu que, claro, vai demorar um tempinho para a gente fazer a multiplicação, mas faz parte do exercício e a gente consegue resolver isso facilmente porque é 1,01 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. Então, achando o valor do montante, a gente já consegue jogar na fórmula, inclusive do segundo exercício. Então, 1, na verdade vai dar 16,242,85. E isso aqui, então o valor do nosso montante é o que vai entrar na nossa segunda fórmula, que é em juros simples. Então, o exercício disse que a pessoa pegou o valor do montante dessa operação e reaplicou em juros simples. Então, em juros simples, a fórmula de juros simples, a gente sempre vai começar, ou a gente pode começar, né, sendo que a gente também, se conhecendo a fórmula do montante, a gente acha o montante direto. Mas jogando pelo valor dos juros, então os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa fórmula é única e a gente não vai alterar, então é bem tranquilo, é só jogar os valores. O valor dos juros vai ser o capital que eu acabei de encontrar do exercício da parte anterior. Então, 16.242,85. Eu vou multiplicar pela taxa que o exercício disse ali que é de 2%, então 0,02, e depois o tempo de 4 períodos. O tempo, então a gente está falando que o tempo é em meses e a taxa é mensal em 2 meses. A periodicidade é igual, é só resolver a multiplicação. Então, deixa eu jogar aqui no Excel para facilitar o cálculo. Então, o valor do capital é o valor do montante do período anterior, então é só copiar, vezes 0,02, que é o valor da taxa, multiplico pelo tempo de 4 períodos, e eu acho que os juros foi de 1.299,43. Então, esse é o valor do juros. Vou passar até para o lado de cá. Se eu estou querendo saber o montante, pessoal, então o montante vai ser o somatório do capital mais o valor dos juros. Os juros a gente acabou de achar, o capital é de 16 e pouco. O resultado, então, vai ser que após 12 meses, tanto de juros compostos como de juros simples, a gente vai ter, então, o valor de um montante de 17.542,28. E aí, a gente resolve o nosso exercício, certo? Pessoal, se vocês estão resolvendo isso na mão, a multiplicação desses valores, eles são obrigatórios, a gente faz a multiplicação ali na hora, rapidinho. Claro, daí todo mundo tem que saber a forma como a gente resolve uma multiplicação, mas todo mundo, acredito eu, que a gente consegue resolver isso facilmente. Talvez demore lá uns
Acho que esse exercício deve demorar uns 5, 6 minutos, a gente já tem uma praticidade. E daí a gente já consegue passar para uma próxima questão. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, coloquem nos comentários aqui. E daí, no próximo vídeo, numa próxima aula, eu retomo esse exercício e explico para vocês, se for de interesse. Ok? Vamos para o exercício 2? O exercício 2 também vai trazer um desafio para a gente de juros simples com juros compostos, ou só juros compostos. Deixa eu limpar o nosso quadro aqui para a gente começar um exercício do zero. Então, o exercício 2 diz que uma pessoa depositou em um banco uma certa quantia e verifica que, após 2 anos da data da realização desse depósito, o valor dos juros foi igual a R$ 2.080. Sabe-se que o banco remunera os depósitos de seus clientes a uma taxa de juros de 8% ao ano, juros compostos, que é super importante. O valor do montante correspondente a esse depósito é em, então, se não me engano ali, o TRE, para analista judiciário do Rio Grande do Norte, em 2011, perguntou essa questão de juros compostos. Então, vamos resolver o exercício? Então, vamos montar o nosso cabeçalho. A gente sempre começa, deixa eu pegar isso, a caneta. Então vamos começar montando o cabeçalho. Ele quer saber então qual vai ser o valor do montante. O capital a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente teve valor de juros. Opa, a gente teve valor de juros de uma operação no valor de 2.080, certo? Juros compostos. Então teve uma taxa de 8%, ao ano. Quer dizer, isso é ao ano, eu ia colocar o mês por força do hábito, mas é ao ano. E ele quer saber o valor do montante. Transcorreu um tempo de 2 anos. Então foram 2 anos. Aqui a gente não precisa fazer nenhuma conversão, porque a gente está na mesma base. Então é uma taxa de 8% ao ano durante um período de 2 anos. E ele quer saber o valor do montante. Percebam, pessoal, que resolvendo esse exercício, a gente cai na mesma situação que a gente resolveu um exercício na aula passada de juros compostos. Aqui a gente não tem o valor do nosso capital e a gente só tem o valor dos juros da operação. Se a gente lembrar que a gente tem duas fórmulas super importantes em juros compostos, a gente tem que o valor do montante sempre vai ser o valor do capital mais o valor dos juros. E a gente também sabe que em juros compostos, o montante é o valor do capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Então, levando em consideração que a gente tem o exemplo A e o exemplo B, ou a fórmula A e a fórmula B, então a gente tem que fazer a mescla dessas duas fórmulas, levando em consideração que a gente está falando da mesma coisa. Então eu consigo substituir essa parte nessa parte da equação em B. A parte do capital mais os juros entra na fórmula B, justamente onde a gente retrata o montante. Então, o montante vai ser o capital mais o valor dos juros, continua sendo igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. A fórmula, então, que seria a fórmula C, ela continua sendo a mesma representação das outras duas acima, então, da fórmula A e B. Se eu estou querendo isolar os juros, por exemplo, na verdade eu conseguiria isolar o capital, mas vamos começar pelos juros. Se eu isolo o valor dos juros, tudo o que está somando passa para o outro lado, subtraindo. Então ficaria com o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo menos o próprio capital. Eu acho o valor dos juros. Só que nesse caso, se eu utilizar pelo menos a nossa função, a propriedade distributiva aqui, a gente consegue isolar o valor do capital e cada vez que ele aparecer, a gente substitui pelo valor de 1. Então, o capital apareceu uma vez, 1. Ele vai 1 multiplicado pelo restante, é a mesma coisa que o restante. Então, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa elevado ao tempo, menos, ele apareceu de novo,
multiplico por 1, ou substituo por 1. Então, acaba sendo 1 no final. Então, é como se a fórmula do capital é um resultado disso aqui. A fórmula dos juros, na verdade, é um resultado disso aqui. Se eu sei, ou na verdade, se é do meu interesse descobrir quanto é que foi o capital dessa operação, eu isolo a variável e tudo que está multiplicando eu passo para o outro lado, dividindo. Então, o capital vai ficar em função dos juros dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. E isso a gente consegue resolver porque o exercício me deu o valor dos juros, que é o valor de 2080. O exercício me deu o valor da taxa, que é de 8% ao ano. Então, 0,08. Me deu o tempo de 2 períodos e eu preciso subtrair por 1 final. Ok, pessoal? Então, de novo, se eu estou fazendo a prova manualmente, eu teria que fazer então a multiplicação. Vamos fazer aqui para. Pelo menos acredito que elevado a 2 é bem tranquilo. Então, se eu estou querendo saber o valor da multiplicação de 1,08 vezes 1,08, eu faço uma multiplicação rapidinho. Então, tá, 64 sobre 6, 8, e eu vou repetir a mesma coisa. Então, 4, 6, 8. Na verdade, aqui tem um zero. Então, eu vou acrescentar um zero. Digamos, seria 0,00. 3 vezes, né? Porque a gente tem a multiplicação de 0 por 3, por esses três números continua sendo 0. Depois a gente tem 8, 0, 1. Porque é 1 vezes 8, 0 e 1. Então, a gente já consegue resolver a nossa multiplicação rapidamente. Então, ficaria 4, 6, 16 e mais 1. Percebam que aqui, então, a nossa multiplicação, a gente tem, de certa forma, quantos números a gente tem depois da vírgula? Aqui a gente tem 2 e aqui a gente também tem 2. É como se, então, eu voltasse 4 casas. Então, se eu voltasse 4 casas da onde aparece a vírgula, que seria justamente no final do último valor aqui, voltaria 4, seria 1, 2, 3, 4. Então, o resultado final seria 1,1664. Isso aqui é a mesma coisa que 1,08 elevado à segunda potência, 1 elevado ao quadrado. Então, se eu estou querendo saber o valor do capital dentro da fórmula, eu teria que fazer então a divisão de 2080 por 0,1664, que é justamente fazendo 1,1664 menos 1. Ok? Então, o resultado disso vai me dar o valor do capital para a gente resolver, pelo menos, achar uma parte do nosso exercício. Então, nesse caso, deixa eu jogar no Excel para facilitar um pouco mais o nosso. Agilizar pelo menos um pouco mais a nossa live de hoje. Então, para esse exercício, eu vou substituir os valores na fórmula. Então, a fórmula vai ficar 2080 dividido por, a gente vai precisar, 0,1664. Então, eu tenho aqui o valor do meu capital para gerar aqueles juros de 2080 foi o equivalente o valor do meu capital foi de 12.500. Então, nessas condições, eu acho o valor do meu capital. Só que o exercício ele está pedindo qual foi o valor do montante correspondente a esse depósito. Se eu substituir na nossa função A aqui, na nossa primeira parte, nossa primeira fórmula, a gente substitui utilizando o valor do montante, vai ser o capital de 12.500, mais o valor dos juros de 2,80. Então, eu tenho que o valor do meu montante foi de 14.580. Então, essa é a resposta final para o nosso exercício 2. Então, percebam que não tem nenhum mistério, as fórmulas elas são super simples.
Aqui a gente consegue fazer uma dedução rápida sobre elas e a gente já chega no nosso resultado final, tudo manualmente, com pouco uso de calculadora, se fosse o caso, se vocês estivessem fazendo uma prova em sala, era só substituir os valores na nossa HP12C, ou então, se vocês estão resolvendo manualmente no concurso, é só fazer a multiplicação bem simples, bem prático, porque o exercício ele dá todas as condições para a gente resolver sem nenhum uso de calculadora, só fazendo o cálculo utilizando as funções de multiplicação mesmo. Ok, pessoal? Então, exercício 2 é isso. Se vocês tiverem dúvida, de novo, peço para vocês entrarem em contato, coloquem as dúvidas que ajuda tanto vocês quanto as outras pessoas que estão vendo esse vídeo. E é super importante a gente criar uma comunidade que se interesse em finanças. Esse é o meu principal interesse nesse canal. Então, se você faz parte disso e tem interesse, pessoal, contribua, ajude tanto você quanto as outras pessoas que têm interesse em saber mais sobre finanças corporativas e administração financeira, tudo que esse canal menciona em finanças. Vamos para o exercício 3? O exercício 3 menciona então que um certo comerciante, ele que trabalha no seu dia a dia com taxa de juros trimestrais, ele se depara com uma taxa semestral. E ele quer saber então a taxa efetiva trimestral equivalente à taxa efetiva de 44% ao semestre é de. Então, nesse caso, para resolver essa prova, então, que era da Prefeitura do Rio de Janeiro, de 2016, então não faz tanto tempo assim, a gente vai ter então que fazer a taxa equivalente de uma taxa semestral. Ele quer saber a taxa trimestral de uma taxa semestral de 44%. Como é que a gente faz isso, pessoal? Então, em juros compostos, sempre esqueço de pegar a caneta. Em juros compostos, a gente tem na fórmula, que é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. A única parte que me interessa em equivalência de taxa é o finalzinho, onde a gente tem o valor da taxa e a gente tem a temporalidade, a gente tem o tempo envolvido na questão. Então, se é do meu interesse fazer a taxa equivalente, eu preciso pegar somente essa parte final aqui da equivalência, quer dizer, da fórmula de montante para achar a equivalência. Então, é 1 mais o valor da taxa elevado ao tempo. A única coisa que eu vou precisar fazer no final é subtrair por 1 para achar a nossa taxa equivalente. Então, a taxa equivalente, então a taxa equivalente vai acontecer dessa forma. Substituindo, então, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber, então, qual que é a taxa trimestral de uma taxa efetiva de 44% ao semestre. Então, o que eu já tenho? Eu tenho, deixa eu começar aqui, eu tenho que a minha taxa é de 44%. Então, 0,44 eu vou elevar ao que eu quero saber? Eu quero saber a taxa trimestral. Então, eu quero saber 3 meses de uma taxa efetiva de 6 meses. Então, eu quero saber 3 meses de um total de 6 meses. Ou melhor, um trimestre do total de 2 trimestres, que é a mesma coisa. Então, 3 dividido por 6 ou 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que 0,5. E o resultado disso eu vou subtrair por 1. Então, nesse caso, se eu faço 1,44, seria então, qual que seria a raiz quadrada de 1,44 menos 1? Então, deixa eu puxar, vamos fazer essa na HP. É sempre bom a gente dar uma variada nas nossas possibilidades aqui. Isso. Então, na HP, se vocês têm na frente de vocês lá a HP, ou a possibilidade de utilizar a HP numa prova, vocês vão fazer da seguinte maneira. Então, vocês vão pegar então, 1,44, eu vou elevar por 1 dividido por 2, ou 3 dividido por 6, vamos colocar 3 dividido por 6, vou dividir, eu acho que 0,5,
E depois a calculadora ela recebeu a primeira informação lá, que é 1,44, e ela viu que você fez um cálculo de divisão depois. Então ela está agora na memória o resultado da divisão e está guardada a primeira parte, que foi 1,44. Se vocês apertam a função yx, vocês vão perceber então que yx foi tirado a raiz quadrada, que na verdade você elevou pela fração de 1 dividido por 2 ou 3 dividido por 6, e ele acha então a raiz quadrada de 1,44, que é a mesma coisa que 1,2. 1,2 no final da fórmula eu vou subtrair por 1. Então, 1 menos, eu vou achar então que a fórmula me deu que a taxa trimestral de uma taxa semestral efetiva vai ser equivalente no valor de 0,2. Não está tão espesso assim. Então vai ser de 2%. Não, vai ser de 20%. 20%. Então, ao trimestre. Deu para perceber aqui, pessoal, que o resultado disso aqui vai me dar 1,20 menos 1, que é a mesma coisa que 0,2. Se eu multiplico isso aqui por 100, vai me devolver, então, 20% ao trimestre. E esse, então, é o resultado final para esse exercício, 20%. Então, a taxa equivalente de 44% ao semestre é a mesma coisa que 20% ao trimestre. Então, a gente voltou uma taxa semestral para o trimestre. O exercício ele facilita um pouco, pessoal, porque se vocês perceberem, mas eu não sei fazer a raiz quadrada de 1,44. Pessoal, na dúvida, a raiz quadrada de uma coisa é quase se vocês fossem fazendo um chute do quanto que vocês precisariam saber da multiplicação de dois valores. Então, quais dois valores multiplicados, digamos? Aqui a gente está fazendo, então, 1,2 vezes 1,2. Então, vê se isso aqui aproxima do resultado. 1,2 vezes 1,2. Então, 4, 2, 2, 1. O resultado vai ser 4, 4 e 1. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, uma casa depois da vírgula. Volto duas. Então, 1,44. Eu acho, então, eu sei que a taxa inicial lá era de 1,2. Deu para entender a lógica, pessoal? Então, 1,2 multiplicado por 2, que seria a mesma coisa que 1,2 ao quadrado, vai me devolver uma taxa de 1,44, que é a mesma coisa que a gente tem que o exercício proporciona para a gente. Ok? A lógica é bem simples, a gente não chega nem a assustar se a gente está no meio de uma prova e vocês não sabem fazer a raiz quadrada de alguma coisa. É só multiplicar um valor por 2 e o mais próximo que você achar é o resultado final. Esse aqui foi bem simples. Ok, pessoal? Exercício 3, bem simples, de taxa equivalente, não tinha nem um mistério para a gente resolver. Certo? Mesma coisa, pessoal. Dúvidas? Perguntem. Vamos para o exercício 4. O exercício 4, deixa eu voltar lá para cá. Então, o exercício 4 vai dizer o seguinte. Então, a gente tem um certo capital. Deixa eu jogar no quadro, que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, um capital de 20 mil reais pode ser aplicado a uma taxa de 72% por um período de 3 anos. Ou a uma taxa de juros compostos de 20% ao ano, também por 3 anos, e, nesse caso, para o investidor, a primeira forma de aplicação financeira é mais vantajosa que a segunda. Ele quer saber se isso é verdadeiro ou se é falso. Então, na prova lá para o Banco do Brasil de 2007, então, foi isso e ele quer saber se essa afirmação é verdadeira ou se é falsa. Então vamos ver. Jogando no quadro negro aqui, vamos colocar o que o exercício demonstra para a gente. Um capital de 20 mil. Então no nosso cabeçalho a gente começa com o capital. Eu tenho uma taxa de 72% aqui, então vai ser ao período de
3 anos, 72 por um período, não vou dizer, vamos colocar, não vai ser ao ano, vou colocar por um período de 3 anos. Isso. Então o tempo já também já está dito aqui no exercício. E a segunda opção, então, é pegar esse valor a uma taxa, aqui é a taxa 1 e a taxa 2, a uma taxa de 20% ao ano, também por 3 anos. E daí, ele quer saber se a primeira operação, se ela vai ser mais vantajosa que a segunda. Então, para isso não tem nenhum mistério, é só a gente colocar nas fórmulas para verificar se faz sentido ou não. Então vamos lá? Então, vamos colocar. A fórmula de montante vai ser o valor do capital vezes o valor de 1 mais a taxa elevado ao tempo. Não muda. Então, montante da primeira operação vai ser o capital de 20 mil multiplicado por 1 mais. Então, a taxa de 0,72, ela já está acumulada por 3 anos. Então, aqui, pessoal, eu não preciso colocar o tempo de 3 anos, ela já foi acumulada por 3 anos. Então, aqui eu posso colocar um único período, porque isso aqui já é uma taxa acumulada por 3 anos. Deu para entender, pessoal? Já foi acumulado 3 anos. Então, é como se eu tivesse colocado aqui uma taxa de ao 3 anos, ou há 3 anos. E no final das contas, é a mesma coisa que um período de 3 anos. Ok? Então, se eu faço a multiplicação de 20 mil por 1,72, quanto é que eu acho? Vou colocar no Excel aqui. 20 mil multiplicado por 1,72 é a mesma coisa que 34.400. Então, eu sei que o montante dessa operação após 3 anos foi de 34.400. Ok? Então, eu resolvi a primeira parte. Digamos que essa aqui seja a parte A e a gente tem a parte B embaixo. Então, agora resolvendo, essa aqui foi a parte A. Então, resolvendo a parte B, a gente vai colocar da seguinte maneira. Então, se eu estou querendo saber se uma é mais vantajosa que a outra, vai ser jogando na fórmula de montante, então 1 mais a taxa mais elevada ao tempo, o valor do montante vai ser o capital de 20 mil multiplicado por 1 mais a taxa de 20% ao ano elevado a 3 períodos, a 3 anos. Então, nesse caso, 1,2 elevado a 3, a terceira potência, é como se eu multiplicasse 1,2 3 vezes. Então, jogando no Excel, vamos colocar aqui, essa aqui foi a parte B vai ficar da seguinte maneira. Então, 20 mil multiplicado por 1 mais a taxa de 20% elevado a 3 períodos. Então, eu tenho que vai ser de 34.560. Então, eu sei que a segunda operação vai me devolver um valor de montante maior do que a primeira operação. Então, o montante da segunda vai ser de 34.560. Isso. Vou fazer um 6 direitinho. É isso. 34.560. Pessoal, agora eu acho que eu sei qual que foi a pegadinha que o exercício quis fazer. Percebam que 72%, 72% aqui você já fica pensando, tá, mas em juros simples, 3 vezes 20, 3 vezes 20% vai me devolver 60%. Então é óbvio que a segunda operação vai ser menor. Só que é aí que justamente eles vão tentar pegar a pessoa que está distraída, que não tem o menor conhecimento sobre o assunto. E convenhamos, se você está numa prova dessa e você estudou, você quer justamente separar o joio do trigo. Então, a pessoa que não estudou, pelo amor de Deus, essa questão a pessoa vai errar, vai ser um concorrente a menos para você. Então, você sabendo essa questão, já passa para frente e essa questão
Você resolve em 1 ou 2 minutos e passa para a próxima. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exercício? Deixa eu puxar o exercício. Está no Excel aqui, né? Então, exercício. Deixa eu ver, a gente tem mais alguns exercícios. A gente tem o exercício, esse de 2008, que é muito legal. A gente tem mais uma aplicação de 15 mil, do TRF, também pode ser uma boa. E a gente tem uma outra. Tá, vamos resolver mais duas. Eu quero resolver essa questão e depois a gente resolve mais uma que também vai. E as outras, convenhamos, pessoal, acho que vocês já estão craques em juros simples e juros compostos. Mas essa aqui vai ajudar, com certeza. É uma questão que, se eu fosse aplicar uma prova como essa, eu aplicaria com certeza que eu colocaria essa questão. Porque a gente tem que ter o conhecimento sobre o assunto. E se você estudou, então isso aqui é super tranquilo. O que o exercício fala para a gente? O exercício fala o seguinte: o gráfico a seguir ele representa as evoluções no tempo do montante a juros simples, sempre esqueço da caneta, a juros simples e a juros compostos. Então, juros simples e juros compostos. Sempre na mesma taxa. Então, a taxa não muda tanto para um quanto para outro. M é dado em unidades monetárias e o tempo na mesma unidade de tempo a que se refere à taxa de juros utilizadas. Analisando-se o gráfico, conclui-se que, para o credor, é mais vantajoso emprestar os juros em que momento ou em que situação que vale mais a pena escolher uma forma de pagamento de juros, tanto juros simples como juros compostos. Pessoal, aqui é uma pergunta muito bem feita, porque a gente tem que entender todas as características ou os atributos de juros simples e juros compostos. Em juros simples, a gente está falando, como vocês podem perceber aqui, ele é uma reta. Ele sempre vai ser uma reta. Em juros simples, sempre vai ser uma reta. Então, ele é proporcional e gradual. Só que percebam que em juros compostos vai ser uma parábola. Então, ela sempre vai acrescentando valores gradualmente ao longo do tempo. Só que percebam que em um certo momento ela dá uma embarrigada aqui, onde o juros simples vai ser maior do que os juros compostos. Deu para ver aqui, pessoal? Existe um período onde os juros compostos vai estar gerando menos valor do que os juros simples. E ele é justamente até o primeiro período, tanto para juros simples quanto para juros compostos. Então, se você é uma pessoa que está devendo um dinheiro ao banco e precisa pagar juros, em que momento que você escolhe para pagar, ou em que momento e que tipo de operação, sendo juros simples ou compostos, juros compostos? O que você escolhe para pagar essa dívida? Então, se você quer pagar uma dívida de um valor que é o mesmo valor, mas você pode escolher entre juros simples e juros compostos, seria interessante você escolher um valor a juros compostos inferior ao primeiro período, ao primeiro tempo. Então, juros simples, ele vai ser melhor do que juros compostos quando T, ou período, o tempo, for menor do que um período. Deu para entender aqui, pessoal? Por que eu mencionei um período e não um mês ou um ano? Porque se a gente está falando que o T está na mesma unidade de tempo, aqui pode ser um ano, um mês, não importa. Se a taxa é a mesma, sendo ela anual ou mensal, se ela for menor que um mês ou um ano, ela vai ser mais proporcional para juros compostos do que juros simples. Deu para entender aqui, pessoal? Então a resposta dessa questão é: vai ser mais favorável para o credor pagar em juros. Opa, aqui eu acho que aqui eu cochilei, hein?
vai ser melhor pagar em juros compostos quando o t for menor do que 1. Então, aqui eu estava quase comendo uma bola enorme. Aqui, ó. Então, vai ser melhor em juros compostos quando o tempo for menor do que um período. E é isso. O resultado, a alternativa que tivesse essa resposta é a alternativa correta. Ok, pessoal? De novo, a compreensão sobre isso exige que a gente saiba as características de juros simples e juros compostos. Se vocês têm alguma dúvida, pessoal, perguntem, porque isso aqui eu dou como dado. Isso aqui eu já tenho mencionado tanto isso que eu nem retorno muito nos conteúdos, mas se vocês ainda têm dúvidas, perguntem, ok? E vamos para o último exercício também, que é super importante a gente entender todas as características tanto de juros simples como de juros compostos. Deixa eu ver. Vamos nessa anterior aqui, que talvez a gente consiga entender um pouco melhor. Aqui, ó. Deixa eu colar. Colar é essa função? Não. Vamos colar Ctrl V mesmo. Então, a última questão que a gente vai resolver hoje diz o respeito ao seguinte. Então, lá o TRF para o cargo administrativo dizia o seguinte em 2010. Considere uma aplicação referente a um capital no valor de 15 mil durante um período de 2 anos a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Este mesmo capital ele foi aplicado a uma taxa de juros simples de 18% ao ano durante um certo período e ele apresenta o mesmo valor de juros que o da primeira aplicação. O tempo da aplicação a que se refere o regime de capitalização simples é em meses. Aqui, pessoal, a gente vai resolver ele de uma forma mais. A gente vai colocar nas fórmulas, mas a gente consegue resolver esse exercício de uma forma bem prática. Prestem atenção. Então, montando o cabeçalho. Então, o capital de 15 mil ele percorre durante um tempo de 2 anos na primeira operação, então eu vou colocar a operação A, num período de 2 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Então, isso aqui foi a juros compostos. Então, montante é igual ao capital de 15 mil multiplicado por 1 mais a taxa de 10% elevado a um tempo de 2 anos. Então, 15 mil multiplicado por 1,1 elevado ao quadrado. Então, a gente faz uma multiplicação simples aqui de 1,1 duas vezes. Mas eu vou colocar a fórmula direto aqui. Então, 15 mil vezes 1,1 elevado ao quadrado. Opa, isso. É 10%? É. Então, eu tenho que o valor do meu montante foi de 18.150. 18.150. E o valor, agora eu tenho que resolver a segunda parte da nossa equação. A equação ela está pedindo, então, na segunda parte, se fosse a juros simples. Então, a fórmula B. Se fosse a juros simples, do mesmo capital, a um certo tempo, que eu não faço a menor ideia, a uma taxa de 18% ao ano, ele quer saber, então, qual que vai ser o tempo para a gente ter o mesmo valor de juros nas duas operações. O valor dos juros, no exercício anterior, a gente não achou diretamente, mas se a gente faz montante menos o valor do capital, então 18.000 menos 18.150 menos 15 mil, que era o valor do capital, então eu tenho que o valor dos juros foi de 3.150. Então, na fórmula de juros simples, eu tenho que o valor dos juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Se os juros eu acabei de achar do exercício anterior, então 3.150 vezes, vai ser igual ao valor do capital de 15 mil vezes a taxa de 18%, então 0,18,
vezes o tempo, que é exatamente o que eu queria saber. Então, isola a variável tempo, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, tudo isso aqui passa para o outro lado dividindo. Então, 15.000 vezes 0,18. Ok? Jogando, deixa eu colocar direto no Excel aqui para facilitar para a gente. Então, jogando a fórmula diretamente. Então, 350 dividido por 15.000 vezes 0,18, eu acho então que o valor do tempo seria de 1,16 em dízima periódica. Então, o tempo vai ser 1,1667 em dízima. Vou colocar 6 em dízima. E daí dá para entender que ele nunca vai arredondar esse valor. Só que o que o exercício ele está falando? Ele quer saber o tempo em meses. Lembra que a gente está falando? A base que a gente está utilizando ali sempre foi um período anual. Então está falando que foi 18% ao ano, 10% ao ano, durante 2 anos. Então, a gente achou que essa taxa de 1,16, esse tempo de 1,16 é um período anual. Então foi um ano, ele transcorreu um ano completo e depois 0,166666 do próximo ano, que seria em meses. Deu para entender aqui, pessoal? Então, transcorreu um ano completo, então foram 12 meses, mais uma fração do próximo ano. Então, essa fração eu vou pegar o zero, eu vou pegar o que sobrar disso aqui. Então, é como se eu deletasse a primeira parte. Então, sobra 0,1666 em dízima. O que me resta fazer aqui é multiplicar por 12 meses. Então, eu estou pegando a fração de 0,1666 em dízima periódica de 12 meses, que vai me devolver, então, justamente um aproximado de quantos meses seriam do próximo ano. Então, jogando no Excel, ficaria da seguinte forma. Então, isso aqui menos 1 vai me devolver a dízima. Eu quero saber o resultado disso multiplicado por 12. Então, eu sei que foram 2 meses do próximo período. Percebam, pessoal. Mas então uma fração de 0,16 em dízima, quanto que isso representa de um ano? 0,16, pessoal, é a mesma coisa que se você fizesse a divisão de, salvo engano, de 1 dividido por 6 períodos. Então, é a mesma coisa, 1 dividido por 6. Tá, mas como é que eu sei isso de cabeça? Se acabou de aparecer que isso aqui representam 2 meses do próximo ano, é a mesma coisa que fosse 2 períodos de um total de 12 meses. Então, 2 dividido por 12 é a mesma coisa. Então, eu peguei a fração. Então, eu sei que qual que foi o tempo em meses é a mesma coisa que 12 meses mais 2 próximos meses do segundo período, do segundo ano. Então, isso durou num período de 14 meses. Em 14 meses, eu conseguiria o mesmo juros em juros simples do que em juros compostos, sendo que a taxa em juros compostos da primeira operação seria em 10% e em juros simples seria de 18%. Deu para entender aqui, pessoal? Então, o exercício ele termina com a resposta final sendo 14 meses. E acredito que seja isso, pessoal. Os exercícios, eles são difíceis? São, com certeza. Então, a ideia é justamente a gente utilizar e para os limites do conhecimento em juros simples e juros compostos. Se vocês tiveram dúvidas durante a resolução desses exercícios, pessoal, eu vou pedir para vocês, então, deixarem suas dúvidas, deixem seus comentários aqui, que é super importante. Vocês comentem as dúvidas de vocês, porque ajuda vocês e ajuda as pessoas, né, as demais pessoas também que estão vendo esses vídeos, que nem se tocaram que algumas coisas ou eu posso ter pulado, ou ter passado rapidamente, ou ter esquecido de mencionar.
Ok, pessoal? Então, fiquem à vontade de colocarem os comentários de vocês, porque ajuda muito. E também, já que vocês estão aqui, pessoal, aproveita então para dar um gostei no vídeo, se inscreva no canal, que também me ajuda a crescer com os conteúdos. E, então, a princípio, as nossas aulas de juros simples e juros compostos, elas terminam por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esses conteúdos, com resolução de exercícios ou tirando as dúvidas de vocês, deixem nos comentários também que eu vou ler cada um desses comentários e daí a gente faz uma próxima live. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso. Agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!